sombra. Aqui em baixo são os subtópicos que vão ser abordados. Queria agradecer a presença de todos e desejar que o tempo que vão perder aqui não seja perdido, seja bastante proveitoso e que possam discutir connosco alegremente. Queria pedir também expressamente o máximo silêncio possível enquanto as outras pessoas falam, para que haja o máximo de uma participação alheia. Neste debate vai ser tudo filmado, portanto, quem não quiser ser filmado pode dizer brevemente e nós comprometemos a eliminar essas imagens. Queria também reforçar a importância da iniciativa e fazer um resumo do que foi feito até agora. Temos cada vez mais gente, mais público nos debates, e hoje também falo disso. Achamos que os debates do primeiro para o terceiro têm sido uma evolução muito grande, tanto a nível, como já disse, de quantidade de pessoas como de qualidade das intervenções. Existem duas formas de participação. A primeira é através da inscrição numa folha. Quem quiser já previamente inscrever-se para falar, inscreve-se através desta folha. Se não, pode levantar o braço depois das inscrições e é poder. Depois, também referi os dois movimentos. Vamos ter o Nuno Andrade que vai defender as praxes e o André Santos que vai estar no lado do lado. Cada um vai ter 5 a 7 minutos para falar. Referentemente ao público. Se puderem exprimir apenas 3 minutos cada intervenção, nós agradecemos. Porque temos o máximo de intervenções possível. Sendo assim, Andrade, seja responsável. Bom, todos aqui fazem parte da universidade, todos sabemos o que são as praxes. Começar por dizer o quê? Estes eventos das praxes fazem parte do esquema universitário e pouca gente se põe em causa. Eu queria começar por dizer também que falar sobre isto e escrever sobre isto principalmente foi bastante complicado quando observamos que existem certos movimentos contra as praxes e não só pela parte dos alunos, mas também pela parte dos professores e dos docentes, no geral. Passando a essa questão, as praxes, queria começar por perguntar-vos, se não se importarem, levantem o braço, desculpa. Quem aqui é anti-praxe? Muito obrigado. Isto é importante. Posso interromper só? Desculpa lá. Se quiseres falar já para Eu só estou a interromper porque até agora acho que ninguém se inscreveu porque nós ainda não sabemos se vamos ou não querer falar, depende daquilo que estiver a ser discutido no momento. Sim, depois se tiverem, é só levantar o braço. Levantar o braço depois. E Tá. o Diogo vai ouvir o Ok. Se calhar faz sentido estarmos a assinar, não é? Pois, exato. É só se tiveres mesmo uma ideia já do que Pois não. Isto as ideias vão surgir. Se tiveres já uma ideia de alguém que tu queres dizer, podes apontar, mas se não, é só levantar o braço assim, não. Se calhar eu vou fazer. O que eu queria dizer, uma questão muito importante quando chegamos às praxes é a mentalidade, com que as encaramos. É que ninguém espera que um aluno chegue às praxes com medo. Porquê? Porque isso não cabe na cabeça de ninguém. Ninguém chega aqui para ser maltratado ou abusado. Sabemos que isso acontece. Infelizmente, tenho muita pena que tal aconteça. Mas não é por isso que devemos chegar aqui com medo de alguma coisa. Ninguém vai fazer nada. Ninguém tem o direito de fazer com que nós façamos algo que seja contra os nossos princípios ou os nossos valores. O objetivo dos académicos, se tiverem 10 motivos, por exemplo, é a integração no ambiente universitário, também na cidade. Também, quando as pessoas falam de integração, falam simplesmente do ambiente académico. Mas também não nos esqueçamos que muitos académicos também organizam sempre passeios pela cidade, que é muito importante, porque é muito comum haver jovens a estudar em cidades diferentes que não conhecem. Por isso, conhecer a cidade onde estudam é muito importante. Entretanto, queria continuar com uma coisa que esquecemos muito. A universidade não é uma brincadeira. Todos sabemos aqui que temos de estudar para chegar ao lado. E acho que estas iniciativas, por assim dizer, estas tradições, são para manter, porque servem para descontrairmos um bocadinho. Porque se trabalhamos ao longo de um semestre,
Acho que no início, se tivermos a oportunidade de brincar um bocadinho e mostrar aos novos alunos o que é a universidade, o que é conceitos como companheirismo, integração, acho que é muito engraçado falar sobre isso. E acho que uma das coisas das pessoas que criticam os pais não sabem, posso estar enganado, mas é que esquecem-se da existência de uma comissão de praxe. O que é isto? Esta comissão tem o objetivo de debater e discutir todas as questões relacionadas com as preparações necessárias para receber os alunos. Alunos que, como eu já disse, podem estar numa cidade que não conhecem, por exemplo. E é muito importante que eles sejam integrados no meio académico. Porque as praxes são muito mais do que as típicas brincadeiras de cantar ou pintar a cara. As pessoas esquecem-se disso. E cada vez que falam das praxes, quem é anti-praxe, refere-se às praxes como se fosse o diabo. Porque ninguém, as praxes não, os académicos, como se eles quisessem, sei lá, destruí-los, tanto fisicamente como psicologicamente. Mas não, isso não é o objetivo. Passando, entretanto, para o Código de Praxe. Vou fazer aqui uma citação do artigo 12º, Implicações anti-praxe. O aluno que se declara anti-praxe será excluído de uma série de rituais e atividades académicas como sejam: a. Perde automaticamente o direito de praxe sobre qualquer outro colega, independentemente do seu grau hierárquico. Até aqui, ninguém pode discordar. Se a pessoa decide não praxar, se a pessoa decide que não quer ser praxada, logicamente não deve praxar. B. Perde o direito a ser designado por qualquer tipo hierárquico. É normal. Estas designações de mancebos, académicos, doutores, fazem parte da praxe. Nada a dizer. C. Perde o direito ao uso do traje académico. Errado. O traje académico não tem nem deve estar ligado diretamente com as praxes. O traje académico, na minha opinião, está relacionado com a universidade e é uma tentativa de uma representação da universidade, não das praxes ou do que fazemos nela. D. Perde o direito de participar em jantares de curso e outras atividades de convívio desenvolvidas por insígnios personas. Insígnios personas académicos. Três mais malucos. Completamente. Uma das questões mais importantes da praxe promove a integração e companheirismo. Mas não é só entre os membros da praxe, é entre toda a comunidade académica. Nós não queremos excluir ninguém, nós praxadores neste caso, não pretendem excluir ninguém do seio académico. Quer as pessoas sejam a favor da praxe ou anti-praxe, elas nunca devem ser excluídas de nada. Para terminar, eu sou a favor das praxes, obviamente, mas não vou ter que vir para alimentar este tipo de ideias alienadoras. Porque esse é um dos grandes objetivos. É nunca deixar ninguém sozinho. Só três considerações antes sequer de começar o que eu queria dizer. Primeiro, é que não faz nenhuma pressão, nem latiniza de nenhuma forma o facto de aquilo ter sido anti-praxe. E acho que não tem nada a ver. Houve imensas vezes na história que as pessoas não sabiam que estavam erradas. Depois, embora eu não seja, e vou explicar melhor este ponto em particular, não seja completamente anti-praxe, porque acho que é impossível ser. Depois, ok. Outra coisa que o Nuno disse e que realmente acho que é estranha é que ele disse que ninguém espera que os alunos cheguem às praxes com medo, mas também ninguém espera ser abusado, ninguém espera ser humilhado, ninguém espera que o que vai acontecer nas praxes deixe marcas e as pessoas sejam de facto alvo de abusos. Outra coisa que ele disse, que acho que já é um atentado pessoal, por exemplo, para mim, é ele acreditar que as pessoas que se opõem à praxe ou que se opõem a certos aspectos da praxe não sabem que existe uma comissão. E isso é desacreditar completamente aquelas pessoas que perdem do seu tempo a tentar melhorar as praxes. Por fim, ou melhor, começando aquilo que eu realmente queria dizer, gostava de agradecer a todos, mais uma vez, de facto, estarem cá. Estamos cá há 20, 27 talvez, e isso é
no recorde, por assim. E já para não fez uma pergunta, gostava de perguntar quem é que daqui leu o meu texto. Como sabem, nós temos um. Quem é que daqui leu o meu texto? Nós temos um blog onde chega um texto a favor e contra. Eu não li, mas porque posso explicar, não sei se queres acabar a intervenção, depois podemos falar. Já acabaste o que ias dizer? Não, Eu tenho então então. muito falar, só queria falar Não sobre li, isso. não li porque apanhei isto muito por alto e depois queria dizer também alguns comentários em relação a isso, Depois. mas não li. Sim. E neste debate em particular, o que interessa, que não concordará comigo, não é tanto aquilo que nós achamos enquanto oradores, é sentir um bocado o pulso ao que vocês acham em relação às praxes. Aquilo que nós vamos dizer será importante na medida em que vai despoltar o vosso comentário. De resto, a estrutura da minha participação, eu vou tentar ser o máximo sucinto possível, vou tentar falar em 5 minutos, se for possível. Vão ser, primeiro, explicar os 3 argumentos dos praxes e tentar desmistificá-los, é uma tentativa minha. Depois, explicar o que são os antipraxes e aqueles que estão a meio caminho. E será que se justifica que quem não quer ser praxado se tenha obrigatoriamente declarado antipraxe? E depois a questão do código. Quando se problematiza o código, quando se lê, será que ele deve ser alterado? Será que podemos ponderar alterações no código? Continuando, o argumento número 1 é a tradição. E praxe em praxis significa a prática das tradições, usos ou costumes. A verdade é que quem usa o argumento da tradição parece esquecer-se que tão antiga é a praxe em si, como o seu combate, como a sua oposição. Desde que existem praxes, existe quem se opõe à praxe, quem acha que a praxe não representa. E é engraçado porque os movimentos anti-praxe seguem sempre a linha de sucessividade na história das sociedades. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, em Portugal, quem era anti-praxe estava contra a monarquia pela República, quando se deu a implantação do 5 de outubro de 1910, 1911 deu-se a primeira não, mas uma das expressões da praxe. Aliás, vou falar destes 2 pontos históricos do último século em Portugal. A implantação da República e o 25 de Abril. Nessa altura, as praxes foram abolidas. Nessas 2 revoluções da nossa história, podemos dizer assim, foi suspensa a 5 de outubro de 1910, depois de 5 de outubro de 1910, no ano seguinte, em abril de 74, imediatamente depois. Depois disso isso foi reformulado e passou a democratizar-se a praxe e começou a ser comum as universidades terem todas as praxes. E a minha fonte para isto, se vocês quiserem ler, é o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, um PDF que lá está de Aníbal Frias, um sociólogo que falou sobre isto. Depois, o próprio Nuno acrescenta no seu texto, e acho que se calhar alguns daqui leram o texto comum, algo que eu desconhecia, mas que consegue provar que os movimentos anti-praxe, ou alguém que se opõe às praxes, remontam ainda muito atrás. Como ele disse no texto dele, em 7 de janeiro de 1927, o rei Dom João V suspende as práticas deste ritual devido, e passo a citar, às mortais investidas aos debates. Mais uma vez, a minha fonte é a mesma. Podem consultar depois no final, posso disponibilizar. O que é que eu acho que isto diz? Pelo menos em relação a este argumento. A praxe acaba por servir de espelho à nossa sociedade, ou pelo menos uma parte da nossa sociedade, na medida que perpetua e amplifica alguns dos seus principais defeitos. O que nós vislumbramos nas praxes são as suas características mais conservadoras da nossa sociedade. Algumas coisas que são resquícios do salazarismo, nomeadamente a homofobia, o machismo, a sua característica classista. A nossa sociedade é muito classista, nós dividimos em classes e estruturamos a partir disso, além de que a capacidade das hierarquias poderem agirem, serem punitivas. A particularidade hierárquica e punitiva nas características conservadoras da praxe. E o que é facto é que a praxe amplifica todos estes efeitos. Nós na praxe vemos isto, mas ao cubo. E alguns dos exemplos é que o Conselho de Veteranos, o Conselho de Veteranos, os gays e as restantes derivas da normalidade são os alvos de chacota, pelo menos ninguém ia pedir alguém de magro, não é? O caloiro é bicho e animal. Uma citação também interessante é de um livro que vocês podem ler, que se chama Coimbra Poema, não sei se alguém já leu. Diz que o caloiro é figura infra-humana para o gado dos atores. Ainda que isto já tenha sido desconsiderado, alguém pode argumentar tal, está na essência da praxe. E nem na elaboração do próprio código
nós podemos argumentar isto, nem na elaboração do próprio código, nem na praxe em si, existe qualquer tipo de direito que nós assumimos como fundamental, que são os pilares da nossa sociedade, nomeadamente os sufrágios, as liberdades, os direitos fundamentais e as garantias. E se se referirem ao tribunal, na realidade acho que o tribunal é uma espécie de brincadeira, é um gozo, se quiser. E até, aliás, eu costumo dizer que estive para ir ao tribunal de baixo, mas acabei por pagar a fiança e consegui sair. Safei. E volto a dizer que devem ler este livro da Coimbra Bueno. Pois, argumento número 2 é a integração. Muita gente fala da integração como dentro dos três principais argumentos. E aquilo que eu acho é que a integração é a tentativa de romantizar algo que o bom senso deixou escapar. Nós deixámos de ter a sensatez para analisar os atos que cometemos na paz e então romantizamos a integração, por ser integração. Mas a verdade é que sob a capa da integração se permite que se use de violência, não só física, não só verbal como física, e sumir, pelo menos na minha perspectiva, na tentativa de tentar fazer esquecer uma posição subalterna. Tanto quanto sei, as pessoas que praxam já foram praxadas e não há muito tempo, na realidade, no ano que antecede a praxe que estão a efetuar, foram alvo de praxe. E muitas das pessoas que praxam acabam por praxar da mesma forma que foram praxadas. Isto diz-nos que o que se passa aqui é a reprodução social, quando nós não pensamos no que fazemos e acabamos por levar as nossas ações aos nossos filhos, passar-nos tradição de geração em geração. Porquê é que eu acho que este argumento é pernicioso? Porque primeiro coloca violência, e violência gratuita às vezes, à mercê de pessoas que de facto a utilizam. E nós sabemos que muitas, pelo menos algumas pessoas, pode não ser a maioria, mas algumas das pessoas que acabam por praxar não sabem medir a violência que usam. E isso é pernicioso porque existe essa possibilidade. Só o facto de existir a possibilidade de utilizar a violência faz com que seja pernicioso. E depois libertam frustrações que muitas vezes eu acho que foram causadas pelas próprias partes. Pode ser argumentado que, porque foi traumático para elas acabam por fazer o mesmo. Não sei se tenho tempo só para finalizar sequer este argumento. A verdade é que a praxe académica incorre numa subversão interessante, pelo menos nesta área da integração, que é anti-praxe. Na realidade é excluído de muitas iniciativas, como o Nuno, aliás, que é anti-praxe, é na verdade excluído de muitas iniciativas académicas, que às vezes até fogem do âmbito da própria praxe em si. O que é risível, porque o paradigma a partir dele da integração. Como é que se integra alguém que depois no jantar nem tem capacidade de se posicionar em relação àquilo que se opôs? Não existe esse espaço, não é considerado isso. E não sei se já se perguntaram, mas as únicas, pelo menos já pensaram nisto, mas as únicas universidades no país, pelo menos que sabe disso, tu e o resto das pessoas que puderem corrijam, as únicas universidades no país que têm no Código de Praxe a proibição, uma linha que proíbe os antipraxes de usarem trajes e de participarem em jantares universitários, poderia dizer jantares de praxe, são a UTAD e, claro, ao ALP. Não sei se vale a pena ler o artigo, o Nuno já o leu. Deixa-me só falar um bocado de igualdade, que é o argumento número 3. A verdade é que a igualdade nunca poderia ser um argumento das praxes, quando o código das praxes é tudo menos igualitário. Porque se baseia em estatutos e hierarquias. Porque a partir do código da praxe é que se define toda a importância da praxe e das pessoas que nela participam. E isso são elementos diferenciadores, nunca unificadores. O traje é a mesma coisa. Existem centenas de trajes. Não existe o traje da Universidade do Algarve, o traje da Universidade do Minho, ou sequer o traje daqueles que praxam. E o que mais se vê são trajes diferentes. Não posso aceitar que alguém me diga que, por usar traje, é igual aos demais. Na verdade é diferente. Acontece que é um elemento diferenciador. E depois existe outra coisa que, se nós pensarmos um bocado mais à frente, faz que é importante sequer a integração, porque aqui os que estamos cá têm possibilidades de acesso ao ensino superior, mas nós sabemos que isso não é a externalidade das pessoas, pelo menos em Portugal. O acesso ao ensino superior não está generalizado. As pessoas que não podem aceder, e eu posso falar por mim, eu se não tivesse uma bolsa de estudo não estava cá, não tinha possibilidades socioeconómicas de estar. E por isso, alguém dizer da praxe, os defensores da praxe, que a integração é feita quando as condições das quais partimos, as condições socioeconómicas, os backgrounds que temos não são os mesmos, eu acho que é um contrassenso. A praxe não o faz.
Só isso por si é um momento diferenciador. Visto que possuímos estatutos económicos e sociais diferentes, a verdade é que isso também se manifesta depois nas festas. Por exemplo, a quantidade que se bebe e aquilo que se bebe é um reflexo da nossa condição de diferença. Nós somos diferentes exatamente por isso. Eu gostava de, se me permite, é um excesso, mas eu não falo mais se não for interpelado, até porque tinha outras coisas para dizer já não vou poder. Enquanto fiz a pesquisa para este tema, encontrei uma citação, curiosamente uma citação de um ex-professor meu de Sociologia do 12º ano, e se me permite eu vou ler. Diz que, mesmo que a prática não fosse a maioria de alguns que se conhece, mesmo que a prática fosse igual ao letra na sua interpretação mais ingênua e idealista, qualquer dos três argumentos seria indefensável. A única coisa discutível que aí parece haver é qual dos três argumentos é o mais fraco. Bom, até que puxaram os nomes, vou afirmar. Quem quiser falar, põe o braço lá. As intervenções, talvez mais de 3 minutos para eu poder concluir o máximo de intervenções possível. 3 minutos vai ser um bocado complicado, mas... 3, 4. É para ouvirmos o máximo de pessoas possível. Vou tentar ser breve. Em primeiro lugar, não, No painel, acho que poderia ter aqui gente com mais... Vocês são de que ano? Segundo ano também, a meu ver, não se justifica muito alguém falar um bocado da praxe, até porque está ali num ano um bocado, chamemos crítico, porque não tem a experiência de praxar. É que uma coisa é nós sermos praxados, outra coisa é praxar. Eu pessoalmente gostei mais de ser praxado do que praxar. E então ter a experiência de falar já na pele de quem já praxou, teriam com certeza um discurso um pouco diferente, não tão longe da linha que tiveram, atenção, mas diferente porque já tiveram no campo, já tiveram na pele e se calhar tinham muita noção. Bem, em relação às origens da praxe, disseste aí coisas que eu estou minimamente a par e sim concordo. Podíamos ter aprofundado mais a questão de como é que nasceu a praxe e o que é realmente a praxe, o que era há 100 anos atrás do que é agora. Só porque acho que, não sei se as pessoas aqui estão a par e teriam outra noção de como é que nasce a praxe, ou onde é que nasce, porque é que nasce. Podíamos ter aprofundado e deixo aqui à consideração da organização, uma mais tarde, a gente organizar. Eu estou disposto a ajudar, até porque é um assunto que me interessa, a ajudar. A gente até podia marcar outro, falar com a Associação Académica, tinha aqui outra questão que nem falei, falar com a Associação Académica para estarem presentes também, até porque eles têm um leque maior de gente com experiência, que tem, sei lá, 5, 6, 7 matrículas, gente que já está aqui há algum tempo, para show e praxe e está a par disso. Inclusive, eu também aproveito já agora, falou-se no Conselho de Veteranos, o Conselho de Veteranos está a ser trabalhado, eu faço parte e estou a parte da questão, está a ser trabalhado, é um órgão que tem que ser implementado não só pelo controle dos excessos que infelizmente ainda existem, mas também pela formação que acho que tem que haver a todas as pessoas, porque acho que as pessoas levam demasiado a praxe como brincar, vamos brincar, acho que a praxe no seu sentido literal é o acolhimento, é a integração do calor, e acolhimento e integração não passa só pelas brincadeiras, muito mais do que isso, é nós, por exemplo, isso é que está aqui quase o pessoal todo do segundo ano, é nós no primeiro dia de matrícula estarmos lá das 9 horas às 5, a semana toda, de segunda à sexta, para receber não só os pais como o calor, fornecer contactos, saber se eles precisam de casa, se eles precisam de bolsa de estudo, se eles sabem onde é que é as cantinas, se eles sabem, se precisam de casa que não residência, indicar já com uma base de dados, com casas, claro, acreditadas, com um mínimo olímpico de condições para as pessoas serem recebidas. Acho que aí que começa a praxe é isso. A questão das brincadeiras, acho que faz parte. Depois também posso falar um bocado da hierarquia, acho que tem que haver uma hierarquia e faço o paralelismo ao mercado de trabalho, às empresas. Nós, quando vamos para uma empresa, e a questão da praxe também funciona um bocado, é que na empresa há uma hierarquia que tem que ser respeitada e visto que nós estamos... Mas isso depois eu falo isso eu falarei mais à frente. O traje académico é uma questão mais sensível, falarmos quem pode e quem não pode. Sinceramente nunca me debrucei muito sobre o tema de se um antipraxe pode ou não vestir as vestes do traje, até porque o traje tem origens em Coimbra e o traje nasceu para diferenciar os estudantes. Só que diga sem interromper, Coimbra não tem estado muito. Não tenho? Não tem estado muito, diz que os antipraxes não podem usar traje. Sim, não sei, não estava a falar. Sim, é provável, mas eu não...
Achei que você não achei o que disseste. Sim, estou só a dizer a origem do traje, era para diferenciar os estudantes. Agora, não sei se independentemente de serem anti-praxe ou pró-praxe, não sei. Mas acho que, enquanto estudantes, e agora falando sobre se um anti-praxe pode usar traje, acho que sim. Acho que sim, é estudante. Independentemente de ser anti-praxe ou pró-praxe, acho que é e pode. A praxe. O que é a praxe? A comunicação social tende sempre, e todos sabem, só fala mal da praxe, infelizmente, mina completamente a comunicação social, mina completamente o que é a praxe. Eu tenho colaborado com a Associação Académica, e está aqui um colega que, entretanto, vai intervir num projeto que se chama Os Embaixadores do Algarve, serve para nós irmos às escolas, não só falar do lado institucional, mas também falar do lado académico, é o lado que eles mais gostam, que é falar da vivência académica, do espírito académico, das noites, dos amigos que se faz aqui, etc, etc. E noto que a reação, e fazemos a questão o que é que eles acham da praxe, e posso afirmar que 85% da opinião é tudo que a praxe é má. Mas porquê? Porque eu leio, e vejo no jornal, e vejo na televisão, ou seja, a comunicação social mina as pessoas. Eu já estou a ultrapassar o tempo, desculpa. Mina as pessoas porque só falam do que é mau e não falam do que é bom, infelizmente, porque se falassem do que é bom, se calhar não existia esse medo quando chegam aqui à universidade, vêm com medo, mas eles o que é que me vão fazer? Será que vou ter que andar todo sujo? Será que vou ter que andar a fazer mil e uma coisas que todos nós sabemos? Em relação a isso da praxe. As comissões de praxe, também sou aqui comissão de praxe. Acho que, e a propósito do Conselho de Veteranos, a ideia que haja formação, não é aquela reunião habitual de que a praxe tem que ser assim, não, acho que tem que ser previamente tudo bem trabalhado, dar formações, as pessoas têm que aparecer, têm que ter iniciativa, não basta dizer sim, vou praxar, acho que mais do que sim, vou praxar é saber o que é que se vai fazer e o que é que se pretende fazer. Não os joguinhos, mas a maneira como se vai receber as pessoas, porque eles, muito antes de serem caloiros, serem os recém-chegados, serem as bestas, eles são pessoas como nós, têm carne, são como nós, portanto, acho que têm que ser tratados com dignamente. A questão do Conselho de Trânsito tem que existir, isso é o órgão regulador, tem que existir, na nossa universidade infelizmente não existe, o que é uma pena, para dar a tal, eu acho que, e mais de formação da praxe, é uma formação cívica às pessoas, porque acho que na praxe, e os exageros que se fala ali, dos casos extremos, vem um bocado a propósito da má formação cívica de algumas pessoas, porque exageram não só nas coisas que fazem e tratam a pessoa como um animal. Está mal, a meu ver, está mal. Antes de sermos colegas, como eu já disse, somos pessoas. Em relação ao para que é que serve a praxe, a meu ver, olha, a praxe serve para nós aprendermos a cooperar, serve para nós aprendermos a ser assertivos, solidários também, mas serve para nós levarmos a pancada que não se leva em casa, porque os nossos pais não dão, e nesta pancada que levamos na praxe, os nossos pais não nos podem vir defender, e nós crescemos com isso. A pancada, atenção, não é questão física, não é crimes de bullying ou o que seja, não é nada disso. Não quero ser mal interpretado. Acho que também serve, de certa maneira, para preparar os jovens para o mercado de trabalho. Há um bocado de... A agressão é um termo muito agressivo e muito forte, não a questão, mas o lado de trabalhar, o lado psicológico, porque se nós vamos para uma empresa e se pensarmos que é tudo um mar de rosas, estamos tramados, uma vez que o mercado de trabalho está cada vez pior, como vocês sabem, há cada vez menos lugares para mais gente, só os bons é que ficam lá, só os fortes. E quando digo forte, não é só a questão de sermos bons alunos e levarmos aqui um bom currículo académico, não, acho que forte psicologicamente, uma pessoa que não seja forte psicologicamente, a meu ver, a possibilidade depois, em várias situações que podem acontecer na empresa, pode levar a pessoa a ir abaixo, a sua anímica e depois o seu rendimento e etc., prejudicá-lo no seu trabalho. Portanto, acho que preparar psicologicamente as pessoas também aqui, na praxe, faz algum sentido para levar para o mercado de trabalho. Para rematar, acho que a praxe, acima de tudo, serve para nós aprendermos a errar. E acho que é com os erros que se aprende. Portanto, eu sou pró-praxe e hei de ser sempre incentivar as pessoas e serei contra qualquer tipo de movimento que seja anti-praxe,
na medida daquilo que nós sabemos, e sou contra qualquer movimento que trate mal as pessoas no seu termo de cidadão. Só isso. Antes de dar a palavra. Epá, desculpa lá, quanto tempo é que foi? Faz mal. Mas também tivemos algumas questões no início. Sim, sim. Só queria dizer uma coisa em relação ao painel, falaste do pessoal da Associação Académica. Nós só queremos esclarecer porque este não foi o primeiro debate. E nós optámos, quando começámos o projeto, por não trazer nenhuma figura de autoridade em relação aos assuntos que estamos a tratar. E por isso é que não trouxemos ninguém da Associação Académica, como no debate passado da Igreja também não trouxemos um padre. Foi mesmo. Sim, exato, porque para termos alguém da Associação Académica também teríamos de ter alguém. Por exemplo, o movimento antipraxe, para ter representatividade. Mas era bom, acho que era muito mais enriquecedor. Mas como não utilizamos nos debates anteriores, também não optámos por não. O nosso modelo pressupõe mesmo que seja a comunidade académica a conversar e não figuras de autoridade que manipulem a nossa opinião. Mas uma pessoa que seja antipraxe não significa que seja uma figura de autoridade. Não, mas por exemplo, se falaste alguém da Associação Académica, mas se por exemplo falaste de Tem alguém. uma base, tem um leque de pessoas, não enquanto dirigentes associativos, mas pessoas que eles conhecem, que já estão aqui há mais anos, têm outra opinião, têm outra experiência. É só foi por isso, não foi? Sim, mas a nossa única questão é, como oradores, devemos ser nós, como público, venha quem quiser. As portas estão abertas. Só queria dizer É muito rápido. Primeiro gostava de saudar, porque daquilo que tu disseste, estamos próximos em relação às ideias de quem é um cidadão e dos direitos que se devem defender. Estou de acordo contigo quando acho que, quando dizes que podíamos ter feito melhor divulgação, mas acho que o ascendente do projeto é mesmo esse, é começar a divulgar mais as panelas cantadas. É isso que eu quero dizer. voltar a ter, atenção. Sim, só em relação à cobertura que se faz na praxe. Tu falaste que a comunicação social bate muito na praxe, não reflete exatamente o que é. Eu acho que estou em desacordo, ou pelo menos o meu ângulo não é esse. Se reparares cada vez mais nas reportagens, não sei se posso tratar por ti. Podes, claro. Se repararem as reportagens que cada vez mais se fazem na televisão, não são os escândalos costumam mais ser daquilo que vai de encontro à normalidade. Isto é, dois dos critérios de visibilidade que nós conhecemos são a inversão e a atualidade. Então, cada vez mais nos médias se fala de, por exemplo, das ações de solidariedade, daquelas pessoas daqueles praxantes que resolvem levar os seus calores a pintar a ajudar uma associação. E acho que cada vez mais isso ganha força na comunicação social portuguesa, o que também é de louvar. Joel Blas. Antes de mais, boa tarde a todos. Também estou a ver que tanto como o colega somos não exec, porque acho que é tudo exec. Não exec, não é mesmo que anti-exec. Não fui, por acaso só tive conhecimento dessa iniciativa há uns minutos, que foi o meu colega que me mandou mensagem e me informou dessa iniciativa. E como é um tema que eu acho bastante interessante, vim logo, deixei o trabalho na mesa e vim logo para cá, para ainda chegar a horas, cheguei um bocado atrasado, mas ainda consegui, acho que ainda consegui apanhar a maior parte. Antes de mais, falaram-se de dirigentes associativos, da Associação Académica. Eu sou um dirigente associativo da Associação Académica, não faço parte do leque, como o meu colega referiu, que é o tal leque das pessoas que estão na Associação Académica que são experientes. Eu não faço parte desse leque, mas sou da Associação Académica, faço parte, sou coordenador do Pelouro de Tradição Académica e é um tema que me interessa bastante, por isso também marquei presença, apenas para referir. Não faço parte, sou sim dirigente associativo, não faço parte do leque que o meu colega referiu, mas acho que não há problema eu estar aqui, acho que não. Desculpa, a questão mesmo é que nós não queríamos alguém, por exemplo, tu, que estivesse aqui no nosso lugar. Sim. O público, que gostou do janeiro. Sim, apenas quis aqui ouvir-vos e saber a vossa opinião, porque é uma iniciativa de debate, mostra, como o meu colega disse, mostra que vocês são interessados no tema, mostra que vocês querem debater, saber algo mais sobre o tema. Isso é bastante bom, que muitos colegas vossos deviam seguir o vosso exemplo. Depois, queria apenas dar uns breves comentários sobre afirmações, argumentos que eu ouvi. Em primeiro lugar,
o colega, peço desculpa o teu nome, É, André, o André referiu que os calores muitos calores que vêm não sabem sobre a existência de muitas coisas, nem dos códigos, nem isso. Isso é completamente verdade. E eu posso dizer que partilho a mesma opinião que tu, e é por isso mesmo que foi a minha ideia e vamos implementar para a próxima época de praxe. Vamos criar um livro de bolso para o calor, em que ele vai ter essas informações isto é todas. em relação à comissão, mas também... Sim, também, isso também, e vários aspectos. E posso dizer que o meu piloto está a trabalhar nisso porque tive a mesma opinião de que tu e achei necessário corrigir isso. E vamos criar um livro de bolsa em que vai ter o código de traje, o código de praxe e um texto introdutório para o calor chegar na cidade de Algarve e ter um bocado noção do que é a praxe, do que o direito dele, do que... Porque muitos calores, eu falo por experiência própria, por isso que também eu partilho da mesma opinião do que o André. Quando cheguei cá não sabia nada, não sabia completamente nada. E quando o calor não sabe nada, tem noção que os académicos podem prachar mal e o calor não sabe se o académico está a prachar bem ou não e vai na cantiga dele. É por isso que nós vamos tentar corrigir isso e vamos tentar implementar um livro de bolso que vai ter um custo bastante reduzido e acessível a todos os estudantes para esses terem conhecimento. Depois outro facto que é verdade, muitos têm a opinião. Antes de falar nisso, quero referir apenas aquilo que o meu colega falou e tu também, André, sobre a comunicação social. Não estou muito da opinião do meu colega. Acho que ele tem razão que a comunicação social muitas vezes só vê o lado mau das praxes, mas também posso testemunhar que eu, por exemplo, no meu ano em que fui praxado, saiu um artigo meu no Correio da Manhã a dizer bem das praxes e sobre experiência minha, saiu um artigo sobre isso na comunicação social que não criticou em ponto nenhum as praxes, apenas teve um artigo sobre a minha opinião, eles entrevistaram e apenas quis dizer aqui esse exemplo que a comunicação social não olha sempre para o lado negativo das praxes, como nesse lado também olha para o lado positivo. Próximo ponto que eu queria dizer era sobre a humilhação, que falou-se aqui na humilhação. A humilhação infelizmente, é uma palavra que existe e que está associada à praxe. Mas eu não vou dizer que as praxes está associada à praxe, mas não é um sinónimo de praxe. Porquê? Porque isso é o grande problema, na minha opinião, de praxe. Na praxe é que é formação, que o meu colega estava a falar, é o praxar bem. Porque quando se tem formação e sabe o que é praxar, não se humilha nenhum calor. Porque, antes pelo contrário, a praxe é uma forma de integração, tanto no grupo de calores, o grupo da turma com quem se vai estar nos próximos anos, que para muitos dos estudantes, tal como o meu colega disse, como embaixador também temos a opinião dos estudantes dos secundários, sabem que esses 3 anos vão ser gloriosos, vão ser os melhores anos da vida deles, e eles querem conhecer as pessoas, querem integrar-se. Eu falo por experiência própria, eu não sou de cá, sou do Norte, sou de Braga. E quando cheguei ao Algarve não conheci ninguém. E acho que se não houvesse a praxe, eu conhecia nesta altura, conhecia sim, pelas aulas, conhecia umas 5, 6 pessoas na turma. E ainda bem que a praxe me possibilitou isso, que integrar-me, conhecer mais pessoas, conhecer a turma toda, integrar-me nas pessoas. Pá, e eu tive momentos mesmo felizes com essas pessoas, com a turma, porque um puxa por todos e todos puxam por um. E aí é que está também um bocado que nos vai ajudar no futuro o espírito de trabalho de equipa. E acho que na praxe também nisso ajuda bastante, porque dentro da equipa, que são os calores, tem que haver comunicação, tem que haver cooperação. E acho que isso é bastante benéfico para o nosso futuro. Sim, está bom. Então vou saltar uns pontos que eu queria dizer. Pronto, era bem isso que deve-se apostar na formação. É por isso que também existe o Conselho de Veteranos e o Tribunal de Praxe. O Tribunal de Praxe, que falaste em boas, André, eu acho que, infelizmente, há pessoas que vejam o Tribunal de Praxe como gozo. Mas o Tribunal de Praxe também é um certo local onde os académicos sabem, durante as praxes, que não podem abusar. E acho que o Tribunal de Praxe
é como se fosse um pequeno medo para os académicos. Porque o calor tem direito de levar um académico a tribunal de praxe, esse académico de facto para chamá-lo. E isso eu acho bem, porque assim é uma medida do académico também ter um bocado mais cuidado do que faz e ter assim mais respeito pelo calor e não passar a tal humilhação. Depois, está bem, isso também agora não é importante, vou saltar tudo, não tenho mais tempo e está bem, é isso. Obrigado. Eu tinha a pegar em várias coisas que o André disse. A primeira coisa é a questão da violência. Eu vim para as praxes com o espírito de participar na praxe e com o espírito de, assim que eu achar que alguém me falta ao respeito, eu vou-me embora. Está no meu direito enquanto pessoa participar até que eu me perca a vontade. E vim e as praxes até ao fim. Fiz tudo o que me pediram, achei super engraçado, diverti-me. Não houve atos de violência, houve pessoas que ficaram chateadas por brincadeiras que na altura elas não compreenderam que coisas que se resolveram. E, de facto, não percebo de onde é que vem essa questão da violência. Eu acho que a questão da violência vem quando há grupos mal intencionados que usam a desculpa das praxes para fazer coisas que não devem. Isso acontece em todo lado. Em qualquer brincadeira, seja sair à noite, seja no carnaval, seja o que for, há sempre grupos mal intencionados que fazem coisas em nome de uns que não nada têm a ver com isso. Outra questão que tu falaste foi da igualdade social e económica. Eu não compreendo como é que alguém pode dizer que não existe igualdade social e económica, porque é assim, nós estamos numa das universidades com as propinas mais baixas do país. Existem bolsas de estudo, está bem, não é possível toda a gente ter bolsa de estudo, mas também era impossível dar bolsas de estudo a toda a gente. Mas muita gente, e tu dizes nas bolsas de estudo, foste um dos casos que nas bolsas de estudo tens a possibilidade de estar cá. Se tu quiseres participar na tradição académica, por exemplo, comprar trajes, a loja solidária tem trajes que tu poderias adquirir por muito menos preço do que eu, por exemplo, comprei um traje no Minha Folha. Eu não percebo como é que tu dizes que não te sentes integrado. E depois é a questão dos excessos. Está bem, se tu saís à noite e não tiveres dinheiro para consumir, se calhar, 40 ou 50 cervejas, eu tenho, se calhar, para consumir 40 ou 50 cervejas, mas saí à noite e ainda fiquei mais um dia e diverti-me com os outros. E fiz as coisas, fiz tudo normal, diverti-me e tudo mais, e não houve excesso da minha parte, não houve nada que eu dissesse, pouco, isto correu mesmo mal ou assim. Houve pessoas que tiveram excessos, mas isso também já vem. Quer dizer, eu vim para a universidade pensando, eu sou um adulto, eu tenho que comportar como um adulto, e não posso estar à espera que os académicos, na altura, são os paizinhos durante uma semana ou duas, têm que cuidar de mim e ver, olha, moça, já chega, não bebas mais, não faças isto. Cada um tem que ter a sua própria consciência daquilo que está a fazer. Depois, quanto ao facto de dizeres que isto mantém ideias sexistas e tudo mais, é assim, a praxe é mesmo é para levar as coisas na brincadeira, e eu creio que não houve exclusões e houve coisas super engraçadas que nós fizemos e nunca senti que houvesse essa diferença entre homens e mulheres. Homens e mulheres e essa propagação dessas ideias e estereótipos. Outra coisa que tu disseste foi, as pessoas praxam como foram praxadas. É assim, eu acredito um pouco sim, porque é assim, eu, por exemplo, gostava de praxar como as minhas madrinhas me praxaram. Neste caso tem madrinha. Como as minhas madrinhas me praxaram. Porquê? Porque eu gostei da forma como fui praxada, porque eu senti uma ligação com elas, senti que tive o apoio delas e hoje em dia tenho uma boa relação com elas, que é o apoio a nível académico. É isso mesmo, é obrigar a dizer, madrinha nacional dessa pescaria, explicam-me que eu não estou a fazer este trabalho, elas ajudam-me com aquilo e elas ajudam-me. Quanto a praxar, como foram praxados, é assim, isso eu acho que não está completamente certo, porque nós hoje em dia, como tu deves saber, andamos em reuniões de comissão de praxe, e uma das coisas que a gente fala foi, no nosso ano fizeram-se assim, nós não gostámos, nós não concordámos, porque achámos que não foi das mais corretas decisões, vamos fazer melhores. E acho que é isso que todos os anos as pessoas se propõem, é fazer melhor do que fizeram a eles, não é? E eles fizeram bem mal, eu vou fazer pior do que fizeram a mim. Nós pensamos, vamos fazer aquela atitude. Ok, a gente não faz isso, fazemos de outra forma. Talvez possa não ser a melhor forma, mas nós temos sempre a ideia de fazer o melhor possível. Eu vou falar rápido. Uma coisa que tu disseste agora no fim, eu também para dizer, e concordo com o tal livrinho de bolso, vocês vão fazer, porque tu estavas a dizer que o calor pode levar um académico a tribunal de praxe. Só que o que acontece é que o calor acaba por se declarar anti-praxe, mesmo sem se calhar ter a noção que pode levar o académico a tribunal de praxe se a praxe for abusiva.
Eu falo, por exemplo, não sei que curso é que vocês são, mas tive contato com umas raparigas de Biologia Marinha, em que as praxes foram completamente abusivas. Eu soube que elas tinham praxe até quase às 6 da manhã e às 9 tinham que estar nas aulas, porque esse curso, eles vão às aulas, as praxes começam no final das aulas, e elas não aguentavam, elas não dormiram durante montes de dias, e se calhar por aquela coisa do respeito, não podermos enfrentar os académicos e isso, não têm a noção de que podem levar um académico a tribunal de praxe. Então houve várias raparigas que acabaram por se declarar anti-praxe, porque não aguentam a tal pressão. Eu acho que isso não é integrar ninguém em lado nenhum, mas acho que as praxes aqui na ESEC, no meu curso, quando eu fui praxada, fui muito bem integrada, até porque a maior parte das atividades não se faz um grupo. O objetivo é as pessoas não se conhecerem em turma, mas eu tenho que ajudar o meu colega a superar aquela dificuldade, a fazer, e isso vai fazer com que as pessoas se integrem. Eu sou de acordo com essas praxes, mas se calhar estou a bocado também com o André em anti-praxes, mas elas são abusivas, como em Coimbra. Daí, se calhar, dizem que as notícias falam muito mal das praxes, porque normalmente só falam as notícias más. Porque há coisas que as pessoas saem do, não sei, ficam, sei lá, vou praxar, vou fazer tudo o que me apetece. Não é assim. Antes de bestas e calores, somos humanos. Se a praxe é para integrar, não é para cortar cabelos às raparigas ter o cabelo comprido, não é para obrigar as pessoas a estar atadas a uma árvore com um peixe podre na boca. Isso não vai integrar ninguém. E eu aí, se calhar, sou um bocado anti-praxe, mas também concordo com isso das praxes se integrarem. Acho que devíamos não, mas mudar um bocado a mentalidade das pessoas em relação a isso de chegarem com medo, porque só ouvem histórias horríveis do que aconteceu. E fala aqui a gente não é Zé, não sei se os discursos são assim, mas não somos maus a praxar. Eu gostei muito das praxes, achei muita piada. Não fui praxada todos os dias porque eu fui uma cebesta, acho que acham o que é, mas integrei muito, achei muito engraçado. Não tenho a experiência de praxar, como estava a dizer, quero praxar, mas como a Lucineia diz, não é fazer o pior que me fizeram, é mudar o que me fizeram para bem, que é para as bestas no final das praxes dizerem: gostei de ser praxado, gostei desta integração, gostei desta recepção na universidade. Foi só uma nota que eu me esqueci, que eu contei na mulher experimental. É só uma questão. Tu tinhas falado da questão do traje, do nosso código de traje, proibido o uso do traje para quem não foi praxado e não participa nesta tradição académica. É assim, eu quando fui comprar o traje nunca ninguém me perguntou se fui praxada, se não, e eu nunca vi ninguém em lado nenhum fazer a tal questão de não sei o que, não foste praxado, não foste integrado ou assim. Eu pelo menos nunca assisti a isso e cantei a André, pronto, nós já nos conhecíamos, mas nunca tive nenhuma atitude, acho que menos coisa contigo por causa desta questão, e acho que a minha universidade é isso. A gente diz a brincar, sei que não podes fazer isto, ou não podes participar no outro, mas a verdade é que a gente faz jantares de cursos e convida o curso, convidamos todos e vamos todos, por isso não creio que seja assim uma grande discussão. Pegando já aqui no que ela disse, eu acho que é mais do que já lógico perguntarem se foste praxado e podes usar ou não traje. É a questão da pressão social. Se alguém aparecesse completamente anti-praxe, mas depois com o traje, como é que achas que ele seria visto pela maioria da comunidade, dos alunos, dos colegas? Certamente de uma forma negativa. Seria criticado. E é isso aqui que acho que o André quer dizer quando fala disso. Outra questão, já disseram várias vezes que, acima de tudo, somos humanos, somos pessoas, então somos iguais. Se somos iguais, porque é que ninguém equaciona ter a integração como deve haver, ter essas atividades todas para reforçar o espírito de grupo, mas sem a humilhação, sem estas questões hierárquicas, porque isso existe. Acho que o André tem completa razão quando fala nesses pontos. Acho que isso não vale a pena negar, porque é um mal que existe, é a divisão entre classes, que são atribuídos nomes, e a minha questão é esta, não vou alongar muito, porque é mesmo, se não há outra maneira de fazer isto sem a parte mais negativa.
Só, eu não sei se acabei por dizer, mas em relação ao livro de bolsa, eu estou totalmente de acordo que o sirva para que as pessoas se informem mais, tenham mais acesso à informação, acho que faz todo o sentido e louvo por fazer isso. Em relação ao que eu ensinei isso, eu acho que tu percebeste mal aquilo que eu disse e acabaste por incorrer numa mentira. Eu não disse que não me senti integrado, porque eu nunca achei que a praxe era necessária para que eu me integrasse na turma. E eu escolho com quem faço Sim, convite. eu estava só a falar da questão do colocares que a nossa universidade e a UTAD, creio que eram as únicas que excluíam as pessoas nesse sentido e elas, ou seja, não se sentiam integradas enquanto alunos por não poderem utilizar o ultraje. Era só isso que eu estava a dizer. É a questão das escolhas. Deixa-me voltar às minhas notas para dizer que, quando eu digo que a questão de integração se põe, primeiro é um raciocínio que eu faço que corre todos os pontos, e depois tem que ver que, no fundo, as condições de acesso ao ensino superior não são as mesmas. O acesso ao ensino superior não está descentralizado em Portugal. Tu não vês uma maioria na universidade, vês uma minoria. Está bem? Pode ser um número crescente, podem ser cada vez mais pessoas, mas não deixa de ser uma porcentagem residual da população. Depois, quando eu falava de que a praxe tem este condão de empolar estas características mais conservadoras da sociedade, eu acho que o faz. Por exemplo, os cânticos são machistas, são sexistas. Apelam, não é que eu me oponha ao sexismo, mas isto é um ponto que eu faço. Nem sequer se põe em causa que eu seja ou não sexista, que eu acho que o sexismo é algo positivo ou não. Porque a facto é que as praxes amplificam essas características. Isso tem que ver com algo que nós ultrapassamos enquanto sociedade. Eu acho que não há ninguém que possa dizer, e já agora acabo por me revelar, eu não acho que o sexismo seja uma coisa positiva. Porque é que nós na praxe o fazemos? Porque é que deixamos isso ser Podia positivo? dar exemplos. Os cânticos. Acabei de dizer, não sei cânticos de cor, não vais pedir para recitar. É que há cantigos que são para as raparigas e são a acusar, e normalmente é sexualidade e não sei o quê. Ai, calor, ai, calor. Falas um Pois, pouco mas- sem saber, tu não foste para chaves. Exatamente, acho que agora pego um exemplo concreto de um cântico, por exemplo, tu não sabes nada. Ai, calor, ai, calor, ai, calor. Sim, mas por exemplo, mas é isso, mas Não podes pedir para recitar. Mas isso não está a dizer mal de ninguém, não está a ofender ninguém. Calma, tu achas que não existe sexismo no cânticos, é isso? eu Acho que creio, não é, eu acho que creio, nem seja um sexo negativo. Acho que não é negativo. eu creio que nesse caso existe sexismo desse cântico. Mas, por exemplo, nós temos um cântico que se chama As Sete Putas e realmente veste os homens todos de dinheiro e eles cantam a música das Sete Putas. E isso é o quê? Não é sexismo? É estarmos a pô-los num papel que não é o deles. É uma brincadeira inofensiva. E outra coisa que tu estavas a dizer era que Portugal tem uma minoria de pessoas na universidade. É assim, eu não sei, se calhar estou a ser um pouco elitista, mas não acho que nem toda a gente pode ir para a universidade. Primeiro, porque acho que toda a gente tem capacidades para. E quando eu falo em capacidades, é ter dinheiro. Porque ter dinheiro tem dinheiro, pronto, infelizmente vai a todo lado. Mas há pessoas que não têm capacidades mentais para serem alunos universitários. Uma das coisas que eu, quando era uma miúda, me lembro do psicólogo da escola que estávamos a fazer os testes psicotécnicos, disse-nos foi logo. Vocês não têm ideia que vão ser todos doutores e engenheiros, tem que haver quem varra as ruas. Porque tem que haver quem agregue carne, tem que haver toda a gente. E há pessoas que têm esses gostos pessoais e têm, de facto, jeito. Eu, por exemplo, nunca conseguia ser cozinheiro. Eu queimo tudo na taxa, mas eu fico agradecida da vez que eu faço. E é tal questão. Isso já vamos entrar noutro tipo de discussão. Nem toda a gente pode ir para a universidade. E é tal questão. Portugal. Sobre isso que disseste, não vou comentar, acho que não vou prestar a comentário. A única coisa que eu queria dizer em relação ao praxe é que não parte da tua ação ou da ação de qualquer outra pessoa. É indiferente do que tu fazes ou o que fulano faz. A questão é da lei, é do código. Isso está proibido, não existe essas coisas. Não sei se me fiz entender. Proibido Sim, pelo código de praxe. É proibido dar os políticos com o traje e a gente tem muito tempo com os políticos com o traje. Tu achas que alguns poluídos têm que ver com uma tradição académica? Não, mas é o que eu estou a dizer. Eu sou contra isso porque não é para já, não pode usar. Como disseram, se o traje é feito para os estudantes, tu és um estudante. É porque não tens sido rachado e não vais estudar. Mas há
além do comentário que estás a fazer, aquilo que nós sabemos é que não está assim estipulado. E nós continuamos a bater na mesma tecla. Sim, sim. Essa questão não se põe esses termos porque nós sabemos que o código refuta. Quando o código de praxe proíbe, eu nem O que eu estou a sequer dizer é, se há pessoas que nem sequer cumprem o código de trás, cumprir, se calhar, esse pequeno ponto do código de praxe, também não passa ao lado. É só isso que eu estou a dizer. Se nem sequer cumprem o de trás certo, tanto que houve uma iniciativa da Associação Académica que foi ensinar a vestir de trás, para ver se as pessoas aprendem, se nem isso cumprem, acho que também não é por alguém que não foi prachado vestir de trás que vão lá dizer, ai, não fez prachado, até porque não tens isto escrito na testa. Não é? a mim interessa-me principalmente a liberdade de escolha. Pois, exatamente. É só isso. Carolina, só em relação ao que estás a dizer. Como eu terminei a minha apresentação, e acho que todos estamos de acordo, a única coisa que o André está a tentar dizer é que o código de praxe devia ser reformulado. Mas eu também acho. É só este o ponto, é que não vale a pena estar a falar milhões e milhões de horas sobre isto. A partir do momento que ele apresenta pontos em que diz que o aluno que não seja prachado perde o direito ao traje académico e que perde o direito de participar em jantares, cursos ou eventos com vídeo, a partir do momento que aparece isto, está errado. Nós não podemos impedir alguém de utilizar algo que não esteja diretamente relacionado com os praxes. Eu tenho, por exemplo, os primeiros 2 pontos dizem que, não sei se ouviste, mas que diz respeito à questão dos graus hierárquicos, dos mancebos, dos académicos. Ninguém vai tratar o André, por exemplo, por académico, nem ele quer, embora seja irrelevante, se ele não foi prachado. Além disso, ele não quer fazer parte. Nós temos de respeitar isso. Mas não podemos compactuar com o código de praxe quando este promove ideias alienadoras. Sim, e digo mais, eu aceitei ser prachada porque já conhecia as praxes deste curso. Porque se eu tivesse, por exemplo, em Biologia Marinha, eu declarava uma praxe mal chegasse à universidade. Isso é certo. Qual é o seu curso? Para ter uma ideia? Ciência e Comunicação? Porque é mesmo isso, a questão das praxes é que não é igual em todos os cursos. Na ESEC vai tudo muito mais ordeira, mais de integração, mas há, pelo menos nas novelas, em muitos cursos não é assim, é mesmo para sujar, humilhar até. Eu nem sequer falo em questões de sujar, falo mesmo em questões humilhantes. A partir do momento em que dizem que uma besta, como se chama, não quer cumprir uma praxe e atam uma árvore com um peixe podre na boca, a partir do momento em que dizem isso para mim não é integrar. Isso é humilhar, é abusarem da tal hierarquia para humilhar alguém, enquanto estão, se calhar, não sei quantos bestas no chão, se calhar riem pela figura da pessoa. Isso não se faz, por isso é que eu digo, eu aceitei ser prachada neste curso, porque se eu estivesse noutro, declarava uma antipraxe. Só fazer uns passos. Mas Carolina, davas uma oportunidade, ias ver como é que era. Depois, se não gostasses, desistias ou simplesmente não davas a oportunidade? Isto é só por curiosidade. Dava a oportunidade de ver, de primeiro dia, e isso como é que era. Claro que eu aqui sabia como é que era as praxes, porque fui prachada este ano em vez do ano passado, né? Mas a gente depois também ouve falar das coisas. Eu aqui sei que o nosso curso é ser limpo, não é de sujar isso tudo. E tal como ouvi essa história de Biologia Marinha, eu falo isto está tudo bem. Foi o que eu ouvi. Como eu ouvi esta história, se calhar muitas outras pessoas ouvem, mas claro que ia lá e dizia como é que as coisas corriam. Mas eu acho que parava de ir para as voltas, não sou contra isso. Eu achei sobre isso apenas uma coisa que eu quero apenas referir, é a minha opinião. Concordo contigo quando tu dizes que tentas, quando não é todas para tentas melhorar e fazer o melhor. Mas o melhor para os teus escolas. Mas vamos também ver uma coisa. A praxe é uma parte de integração, tudo bem. Mas também não é um mar de rosas, não é? Tem que haver a hierarquia. Mas quando eu digo melhor, não é ser mais. Sim, apenas uma questão, apenas uma coisa. É que não pode ser um mar de rosas, não podemos. Acho que tem que se respeitar e faz parte do bem prachado. Ensinar ao calor que há uma hierarquia, que ele tem que respeitar os superiores e não tornar-se melhores amigos, nem possibilitar ao calor para fazer o que lhe apetecer. Porque isto também, para mim, é mau prachado. Tudo bem que há praxes que são abusadas e
isso tudo bem. Mas não podemos ser os melhores amigos e tem que haver aquele para ele aprender isso. Porque muitos, quando chegam cá aos calores, pensam, estão na forma de praxar e pensam que podem abusar e falar e dizer o que querem. Pá, isso não pode ser. Isso ali tem que se cortar. Apenas quero fazer isso. Pá, não sei se pensas dessa maneira, mas fez-me um bocado entender isso. É por isso que eu estou a fazer essa declaração, que não podemos tudo bem, corrigir os erros e não abusar das praxes, mas temos que seguir um modelo de praxar, que é ensinar a hierarquia e ensinar certos valores e princípios que eu, de facto, tenho que aprender. E nós, de vez em quando, temos que, sim, assumir o papel como algo. Eu quando digo melhor, não é ser, por exemplo, mais brando ou assim. Pois era isso que eu entendia. Sim, era só isso que eu queria dizer. É ser mais brando. É melhorar certos aspectos, mesmo que se calhar, mesmo aos gritos e isso tudo, mas melhorar certas coisas, não ser mais brando, porque eu também acho que deve haver uma hierarquia. Mas se calhar melhorar outras coisas. Eu vou dar um exemplo concreto, não sei se posso. Está a ter Muito rápido. Sim. Uma coisa que nós estamos a tentar mudar este ano no nosso curso de museus é integrar os futuros mancebos com as bestas. É coisa que não tem estado a acontecer. E quando eu digo melhor é eles, as bestas, respeitarem os mancebos. É coisa que não acontece agora. É isso, melhorar a tal hierarquia que eu disse, porque se a gente tem que ter respeito com os académicos, tem que ter respeito com os mancebos, com os veteranos, com os velhas guardas e com isso tudo. Não é só com as pessoas que nos estão a crachar, as pessoas do curso todo estão acima de nós. É esse tipo de coisas que eu digo melhorar, não por ser mais brando, mas certos aspectos para ver se Não vais ao primeiro dia? Não. Boa tarde, eu sou a Patrícia. Há bocado tu começaste por perguntar aqui quem era antipraxe. Eu achei curiosa essa pergunta, tu não especificaste se era no papel ou se era de atitude, porque se fosse de atitude eu diria que eu era antipraxe. Porque isso é uma coisa que é um bocado diferente. As pessoas acham que nunca ninguém se declarar antipraxe quer dizer que concorda com tudo aquilo que está a fazer. Não é verdade. O código de praxe, dessas proibições todas do uso do traje e de viver o espírito académico, condiciona muitas pessoas e é por isso que algumas sujeitam, foi o meu caso. Isso e também para chegar ao terceiro ano e poder fazer diferente, que infelizmente não consegui. Já percebi que há aqui muitas pessoas que estão no segundo ano, provavelmente ainda vão crachar, e devo dizer que vocês estão numa fase de passagem, que é aquela em que ainda têm a ideia utópica de que vão fazer o melhor, que ainda querem acreditar nisso, porque ainda não se esqueceram do que passaram. Mas digo-vos, quando chegarem ao terceiro ano, provavelmente isso vai cair por terra, vocês vão achar que deram mal para fazer pior, porque já se esqueceram do que vos doeu. É o que acontece normalmente. Posso dizer-vos que acho que a maior parte das pessoas aceita as praxes ou às tantas ambienta-se porque sofre de uma que é chamada assim de Estocolmo. Não sei se vocês conhecem. É normal que quando a gente está a sofrer, a gente tente criar uma aproximação às pessoas que nos estão a fazer sofrer. Não vamos, porque senão, sei lá, era um desgosto ou morríamos, sei lá. Mas é o que acontece muitas vezes. É normal que as pessoas, há muitas que fogem e há outras que preferem ficar lá e tentar ver as coisas melhor. Não quer dizer que as coisas estejam corretas. Não é porque toda a gente depois se esquecer de como era mal no início que quer dizer que as coisas estejam corretas. A humilhação. Se alguém aqui que acha que é normal andarem a gritar e nos jogam ouvidos quando nós somos inferiores e sentimos que não podemos fazer nada, então digo-vos, vocês só estão com muita cabeça, porque isso não é normal. É que gritar com alguém que está ao meu nível e que se sente ao meu nível é uma coisa. Esta pessoa pode se sentir como quer. Agora, quando nos gritam e nós achamos que somos inferiores, então não estamos em pé de igualdade. Não é justo. E por isso mesmo também não apoio as hierarquias. As hierarquias é algo absolutamente estúpido. Porque o respeito não se ganha a gritar. O respeito ganha-se de outra maneira, ganha-se com as atitudes que as pessoas têm. E, portanto, acho que existem mil e uma formas diferentes de integrar. Não tem que ser da maneira que a gente vai acontecer. Os jogos são engraçados. Andar a cuidar de um ovo durante 7 dias, ou... Não acho que sejam engraçados. O que é que a gente aprende com isso? Existem muitas outras formas e a cooperação também, existem montes de jogos que se pode fazer e que as pessoas aprendem a cooperar entre si. E acho que os académicos não devem ser superiores aos calores, porque senão eu ouvi pessoas dizerem o meu padrinho é muito bom como amigo, mas a praxar é mau.
epá, eu não consigo, eu tenho uma madrinha e deixei de lhe falar porque eu via a crachar. Eu não fui logo diretamente para a por ela, só fui mais tarde. E eu deixei de lhe falar porque eu via a crachar. Eu não concordo com as atitudes daquela pessoa. Se eu tivesse visto antes, eu não a tinha escrito para a madrinha. Não percebo como é que a gente pode explicar. Não é aquilo que ela faz. E portanto, o que eu queria dizer é, eu achei que tu falaste muito bem e pelos argumentos que viemos viu como quem é que tem mais razão, não é? E acho que se esse código fosse mudado, e vejo que há muita gente que acha que deve ser mudado, então porquê que ainda não foi mudado, não é? Se esse código for mudado, vai haver muita gente não ser prachado e provavelmente acabam com isto. Eu acho que quando uma criança não sabe brincar com o brinquedo, não se lhe dá o brinquedo. É tão simples quanto isto. Se há pessoas aqui que não têm formação suficiente para prachar, não se praxa, ninguém praxa. Não é assim? É uma coisa importante, não é uma coisa pequenina, porque já há pessoas que morreram. A gente aqui sabe. Se não sabe brincar, não se dá o brinquedo. É tão simples quanto isso. E quando houver condições para, quando as pessoas estiverem a provarem que têm formação, aí sim. Das pessoas que provarem isso. Eu não concordo que tenha que haver polícia atrás para as pessoas fazerem as coisas bem, não. As pessoas não devem ser repreendidas, as pessoas devem saber fazer as coisas. A educação vem desde que somos pequenos. Infelizmente, como tu disseste, reflete-se nas pais a falta de nível desta sociedade, que é o que a gente vê. A maior parte das pessoas não tem educação. Eu acho que as praxes, enquanto não houver condições, devem ser abolidas. Façam-se coisas diferentes. Há muitas formas de integração diferentes. Sim. Sou muito rápido em relação ao que eu disse. É um facto. Toca num ponto importante e que é algo que eu queria referir, porque não quero utilizar nada. Mas gostava de dizer que ela levantou uma questão de direito que eu posso dar só uma cheia rápida. Só gostava é que, a partir de agora, não utilizaste termos como uma comida que não conheço da cabeça. Eu conheço as pessoas que não conheço e que não sabem. Não, eu disse que quem achasse que era normal era um pouquinho da cabeça. Sim, mas no debate acho que não é o mais adequado, mas estamos a tentar discutir isto com alguma cortesia. A questão de ser anti-praxe ou apenas não participante coloca-se nestes termos. O meu direito a não querer ser praxado terminei. Se eu sou pela liberdade de escolha, eu não posso querer julgar os outros pelas escolhas que fazem, nem sequer posso pensar que as praxes. Quer dizer, eu posso não me rever nas praxes que são feitas, mas ao mesmo tempo eu não considero correto que tenha de ser considerado anti-praxe por não as fazer. Há coisas nas quais nós não participamos, mas não é por isso que fazemos uma luta ativa para que elas terminem. Eu, na realidade, acho que seria uma desconsideração da liberdade das pessoas e da liberdade de escolha que elas têm. Eu acredito no civismo e, embora não acredite, se calhar já não acredito na humanidade, mas acredito que as pessoas devem ter a liberdade para fazer as suas escolhas. Não me parece que seja da minha responsabilidade dizer-lhes que a praxe devia terminar. Nem todas as praxes serão más. Mas aqui eu tenho que voltar ao Código de Praxe para referir o 11º artigo. Eu espero não estar a ser literalista, como estou a dizer, mas ao mesmo tempo parece-me importante que nos revelamos ou não no Código das Praxes. O artigo 11 diz, e cito, o antipraxe é aquilo que manifestou por escrito à Comissão de Praxe vontade não ser integrado nos rituais da mesma. Mas o Código de Praxe não faz, é omisso nestes casos. É falar do posicionamento daquelas pessoas que, como eu, não assinam declaração nenhuma, não é antipraxe, apenas não queria ser praxado. E se calhar vocês terão mais conhecimento para responder isto, ou na verdade o Código de Praxe será omisso. Aquilo que eu não faço, apesar de, como se diz em inglês, speak my mind, de falar aquilo que acho, eu acho que não devo impor aos outros a minha opção. É aí que termina a minha liberdade. Por isso, se calhar há um gap aqui, se calhar o que nós temos que fazer ao reformular o Código, e sinceramente sinto-me orgulhoso que vocês achem que o Código precisa de ser reformulado, porque talvez não se vejam bem, e talvez achem que a sociedade tem que progredir, a lei tem que progredir à medida da sociedade, senão continuaríamos a tirar pedras às pessoas, enfim, não vou por aí sequer. É só isso. Desculpem estar a falar mais. Bem, como diz o cântico, sou um ramo de escolheria. E fui praxada este ano, com alguns de vocês, e é assim, sou muito a favor das praxes em termos de aprender onde é que é os serviços tais, o curso académico e essas coisas todas.
Sim, senhor, espetacular, em termos de localizações de aspecto, de sítios e de conhecer pessoas, excelente, sem dúvida, das melhores praxes que podem existir. Fiquei a conhecer os sítios, fiquei a conhecer as pessoas. Tudo muito bem. Em relação à hierarquia, eu sou do primeiro ano. Dou-me bem com a minha turma, mas também me dou bem com os mancebos e também me dou bem com os académicos. E não conheço outros cursos, mas pelo menos no nosso curso já vi colegas meus de primeiro ano a tratarem mancebos como se fossem lixo. Falam-lhes mal e, por isso, simplesmente, nem sequer vão lá dizer para passam ao pé. Onde é que está a hierarquia e onde é que está o respeito pela hierarquia nestes casos? Pelos académicos, tudo muito bem. Pelos mancebos e outros níveis, não vi nada. Outro pormenor foi num jantar de curso em que eu escolhi os meus padrinhos. Eu lembro-me de estar em pânico por causa do tribunal de praxe, porque uma doutora do nosso curso estava podre de bêbada e eu, por simplesmente, não lhe sorri, porque eu não sorria bêbados, não gosto de bêbado, porque gostei, nem gostei. E ela me deu pânico porque eu não lhe sorri. Durante a noite inteira, veja lá, Samira não quer ir em tribunal de praxe, porque, por exemplo, eu não mostrei os dentes. O traje. É assim, nós gastamos com dinheiro no traje e o traje, pelo menos para mim, é o maior símbolo de orgulho que há em ser estudante da universidade, do Algarve neste caso. E é assim, tirarem esse direito, porque eu fui praxada, mas tirarem esse direito, por exemplo, ao André, porque ele não foi para ali, para o Calvário, andar de joelhos um dia inteiro, sou contra isso. Porque é assim, nós somos alunos da Universidade do Algarve, temos direito a trajar, traje é da universidade. Outro pormenor. Ok, fui praxada, sim senhor, isto é o último pormenor, fui praxada, sim senhor, mas escusava de chegar a casa com os joelhos em sangue. Pronto, fecho. I rest my case. Pegando no inglês, I rest my case. Depois posso me inscrever, não sei se preciso. Se calhar falava agora, já falei uma vez, falava agora. Bom, vou deixar algumas. Eu sou professor de Educação Social, Helder Raimundo. Bom, posso fazer uma declaração de interesse inicial. Eu sou ativista anti-praxe e ativista anti-tropa e por isso também fugi à guerra, porque me recusa todo o tipo de praxe. Como vocês nasceram depois do 25 de Abril, portanto não sabem do que é que se fala, mas talvez possa falar seriamente sobre estas questões. Mas vou fazer uma intervenção em termos de perguntas. Primeira questão. Se estamos a pôr em causa códigos, tribunais, comissões de praxe, então, a questão primeira era esta, vocês estão a aceitar que é preciso reformar a praxe académica. E já se questionaram e se formos mais do que reformistas, podemos ser radicais e aboli-la? É a questão que fica, a primeira questão. É uma questão para falarmos sobre isso, ok? Podemos ser reformistas, reformar a praxe. Podemos aboli-la? Naquilo que são as condições atuais, a meu ver, caminhamos para lá, mas isso, a Patrícia já falou sobre essa questão, iremos ver onde é que chegamos. A segunda pergunta é, nós chamamos de educação social, e por isso somos educadores, a pedagogia do oprimido. O que é a pedagogia do oprimido? E alguém aqui não percebeu isso. A Patrícia explicou que aquilo que o André quis dizer com a produção social não é, fizemos o jogo assim, vamos fazer assado. Não. A ideia é que nós reproduzimos o poder, isto é uma questão de poder. Não é? Fomos oprimidos pelos opressores e agora vamos ser opressores. Portanto, a questão a pergunta que fica no ar é, será que o que estamos a fazer é reproduzir a pedagogia do oprimido? É passarmos de oprimidos a opressores e não pararmos nunca este ciclo? Terceira questão. Vocês falam em académicos, mancebos, hierarquias. Quem é que determina essa hierarquia? Quem é que discutiu a hierarquia? Vocês sabem o que é um mancebo? Sabem o que é um mancebo? Sabem como é que este é um mancebo? Bom, temos que estudar, talvez, aproveitando o exemplo do André, que estudou, foi ler os sociólogos dos Centros de Estudos Sociais que têm pesquisado muito sobre, e têm escrito sobre isto na comunicação social, o Elísio Estanque é um deles. Era bom que nós lêssemos para termos mais capacidade crítica, né? E não reproduzimos, não partimos do princípio que é um pressuposto da praxe, e então, lá de existir sempre é inevitável. Bom, se
tudo fosse inevitável, nós fazíamos autos de fé ainda, quer dizer, e então o André era queimado ali fora já, como já Natal, quer dizer, e as raparigas todas, porque eram todas bruxas, não é? E não podiam para a universidade, porque eram todas, enfim, não tinham competências técnicas, eram deficientes mentais, como eu já vim dizer. Bom, nós só para termos uma ideia, a educação social trabalhamos com a ASMAL. A ASMAL é a Associação de Saúde Mental do Algarve. Aqueles ditos deficientes mentais estiveram no outro dia a ter uma aula connosco, segundo ano de educação social. Portanto, um deles foi dar uma aula à escola secundária de Tavira no outro dia, um deficiente mental. Falar sobre vulcões, sabem muito mais de vulcões do que eu, não é? Bom, portanto, será então que nós estamos a fazer a reprodução social e a tornar os oprimidos opressores e vice-versa, sem quebrarmos este ciclo? Outra questão. Epá, talvez possamos ler um livrinho que tem 20 anos, que está ali na biblioteca, se não tiver nas gambelas, a gente tem as gambelas, que se chama A Invenção das Tradições. A praxe é uma tradição e todas as tradições, desculpem, são inventadas. Será que se todas as tradições são inventadas, não podemos reinventar ou terminar com esta tradição? Vocês conhecem o kilt escocês, não é? O kilt, a saia. Um senhor chamado Mel Gibson fez um filme, o Braveheart, julgo eu, passado na Idade Média, em que havia quilts. Só que os quilts foram inventados em 1888. Não existiam nessa altura, em 1470, por exemplo. A praxe é uma invenção. Como todas as invenções, a certa altura alguém se lembra, não é? Que o chapéu é o chapéu do Infante Henrique, quer dizer, mas o que nós conhecemos é o chapéu do Infante Henrique do Nuno Gonçalves que pintou, não é? O Grão Vasco pintou. Mas vocês sabem se o Infante usou aquele chapéu que vocês usam? Portanto, a questão é, tradições inventadas, podemos reinventá-las ou terminar com elas? Todas as tradições são inventadas, não é? Vocês falaram, atenção, que o conceito de tradição não é o uso, os costumes, o que é isso? Os usos e os costumes são inventados, a certa altura. Há uma pessoa que começa a praticar um facto, um ato, reproduz-se várias vezes, torna-se legitimado e toda a gente passa a fazer o mesmo. E por isso passa a ter o nome de tradição, costume e tal. Mas convinha ler um bocadinho sobre isso, não é? Porque acho que devemos ter, somos universitários, somos académicos, não é? Temos que ler um bocadinho mais. Então, e modelo? O modelo de praxe está em causa. Então eu vou-vos dar um modelo. Será que podemos ter outros modelos? Será que a integração pode ser feita de outra maneira? Imaginem o primeiro ano que chega. Imaginem que a turma toda vai com um conjunto de professores, os 6 professores das 6 unidades curriculares, e vai durante 4 dias viver para o centro comunitário de Quarteira. E vai jogar à bola, conhecer as instituições sociais, vai às associações, vai à junta de freguesia, vai falar com a Câmara do Olé, vai ao jornal A Voz de Quarteira, porque é de comunicação, já agora fui professor de vosso em educação intercultural, e por aí. Portanto, então isso não é integração, não é? Isso não se aprendem atitudes e valores aí, ou se aprende, ou só competências, só conhecimentos. A questão é, pergunta, há outros modelos, podemos fazer coisas diferentes para responder àquilo que é o único argumento que vocês têm, que é a integração. Não é? A integração, a entrada no mercado de trabalho. Eu tenho alguma coisa que desmistifica isso. Nós temos alunos do pós-laboral de educação social, portanto, do primeiro ano, que estão a trabalhar, já são profissionais. É preciso fazer um percurso académico para, só no terceiro ano, quando conquista o estatuto académico, ir para a profissão? Aprender a trabalhar numa empresa? Então, a prática desmistifica isso. Nós temos já há muitos anos, no pós-laboral, aliás, é o único curso que tem, vocês sabem. Alunos do segundo ano, do primeiro, que são profissionais da área, que trabalham numa série de instituições, vocês conhecem. Trabalham em jornais, muitos dos alunos de Ciência da Comunicação já trabalhavam em jornais e na imprensa, na comunicação social, que não é tudo igual, atenção. Portanto, está ali um professor de comunicação social, também conhece isso. Eu vou terminar. Ficam algumas perguntas para nós refletirmos, para dar a oportunidade ainda de uma última volta para vocês. Está bem? Bem, isto já teríamos de dar aqui uma volta em algumas coisas que falou. A praxe, o lema da praxe é dura praxis, cheia de praxis, quer dizer, a praxe é dura, mas é praxe. Sim, ouvi. A praxe é dura, mas é praxe. É como a vida é dura e não é fácil, assim como a praxe também não é fácil. E a praxe também ensina um bocado, às vezes até para brincar é preciso saber ser sérios. Também a praxe passa um bocado isto. Depois, eu acho que a praxe, e fundamentalmente a praxe, eu acho que nós quando falamos em praxe, aqui há praxe, quando se fala em praxe carrega-se na questão de praxe, humilhação e tem que fazer aquilo, tem que andar pintado. E nunca, e se calhar, muitas pessoas falam de praxe, integração, acolhimento. Portanto, acho que temos que ser
ser retos quando dizemos praxe. O que é realmente a praxe? A praxe, e no seu sentido literal, é a integração. Portanto, acho que tem que ser lá praxe e integração e não rituais ou coisas que façam más, porque isso acontece sempre, infelizmente. Mas é isso que se tem que combater, indo de encontrar à primeira questão que o professor fez, acabar, eu não digo abolir a praxe, não, formular sim, sou a favor disso. Depois, com o processo de Bolonha, em que o processo de Bolonha visa muito o aluno ser mais autónomo, ser mais dinâmico, ser mais proativo, acho que a praxe também ensina um bocado essa questão. A praxe também incentiva o facto de nós virmos de um mundo completamente diferente do mundo secundário, em que se o aluno falta a aula, o professor vai ligar ao pai a dizer que ele faltou a aula, ou à mãe. Se o aluno chega atrasado, leva falta. Se o aluno até nem está no bar e numa aula, o professor vem buscar ao bar para ir à aula. Aqui neste mundo não. Aqui as pessoas têm que ter um sentido de responsabilidade totalmente diferente. É um mundo completamente à parte do que é o secundário. As pessoas têm que ter mais responsabilidade, têm que ter mais consciência dos seus atos, até porque aqui eu costumo dizer que a universidade é a nossa empresa e nós somos profissionais, enquanto estudantes, somos estudantes profissionais. Portanto, temos que já encarar isto como uma profissão e não como a escola secundária, que é quase uma obrigação. As pessoas dão lá, parece que é obrigado. Bem, está-se a esquecer uma coisa, que é o Código da Praxe visa que o caloiro não é obrigado a ser submisso. O caloiro, se não quer aquela praxe, o caloiro tem o direito, é um dos direitos do caloiro, dizer que não. E aí o académico terá de mudar a praxe, ou o que seja. Isso visa. Em relação também a uma questão que o professor fez, a questão das hierarquias, quer dizer, hierarquias é igual a graus títulos. Porque é que, por exemplo, um aluno quer se dirigir ao reitor, tem que tratar por magnífico reitor, ou alguns professores, e já mesmo a própria sociedade, no BI vem o DR, de doutor, mas então, quer dizer, onde é que está as igualdades, não é? Hierarquias, então acaba-se com as hierarquias. Acho que faz algum sentido haver hierarquias, acho, a meu ver faz, porque acho que se não houvesse, acho que se tornaria um bocado anárquico que as pessoas faziam, tem que haver um respeito à posição de. Acho que tem que haver. Essa questão de. Depois acho que também poderíamos tocar um bocado em questões burocráticas sobre os graus e títulos, porque há professores, isso, veja lá, nós que somos miúdos, e há professores que impingem quase, não, quero ser tratado como professor doutor, ou senhor doutor, ou um magnífico reitor, ou um excelentíssimo senhor professor, doutor, reitor, ou o que seja, quer dizer, isto já não é nosso, porque nós isto já vem de trás, já vem dos mais velhos, então também cabe aos mais velhos mudar um bocado esta tendência para que a gente, um dia, quando chegar àquela idade, ou ter aquele título, ou o que seja, dizer, não, trate-me por Bruno, neste caso, trate-me por Bruno, o menino Bruno, ou o senhor Bruno, pá, senhor, por uma questão de respeito e de idade, não como título, ou seja. Eu vou ser breve, que acho que está-se a esquecer uma coisa, só se é praxado se quiser, obviamente. Claro que se pode reformular a praxe, e aí vem a primeira questão do professor. A questão era se não se pode abolir também a praxe, ou reformular também não se pode abolir. Porque não? Claro que se pode abolir também a praxe. Aí cabe aos alunos terem essa opinião e defender essa opinião. Se os alunos tiverem essa opinião, claro que se abole a praxe. Como se reformula, se a maior parte, e se os alunos gostarem nisso, claro que sim. A questão é que os alunos, a maior parte, gostou de ser praxado. Gostou. De certa forma, há aqueles que, infelizmente, não gostaram de ser praxados ou foram praxados. Não é óbvio. Foram mal praxados. Porque aqueles que foram bem praxados gostaram da praxe. E é por isso que não se vai abolir a praxe, é por isso que eles não se tornam todos ao contra, porque gostaram e aprenderam, para além de aprender muito, criaram laços de amizades e criaram felicidade. Depois, mais uma questão, que era... Ai, já me esqueci. Essa era a questão pronto, hierarquia, está bem? Em questão da hierarquia, eu sou de hotelaria. Sou de gestão hoteleira e num hotel há hierarquias, como o chefe de sala, que o chefe de sala que é
que coordena a equipa do restaurante, dentro de um hotel, como ao diretor-geral. A questão é, existem hierarquias. Eu já trabalhei em hotéis. Quando chega um bagageiro, que é, normalmente a profissão é uma das profissões na hotelaria que mais rotação tem ao longo dos anos, chega um bagageiro e não respeita a hierarquia. Ao não respeitar a hierarquia, dou-lhe uma semana e é banido do hotel, porque obviamente que tem que haver hierarquias. Porque falámos de tomadas, tomem decisões, normalmente, nem sempre, normalmente os que estão têm um grau de hierarquia superior, têm mais experiência, passaram por aquilo e mostraram o seu esforço e trabalho para subir. Na questão da praxe, não é preciso mostrar esforço nenhum, nem trabalho para subir a hierarquia, mas sim passaram pela experiência, sabem como é que a pessoa se sente e tentam, de certa forma, ensinar à pessoa para que essa também chegue lá. E acho que a hierarquia, foi um exemplo, era um exemplo um bocado menos estúpido, mas foi o que me veio à cabeça. Foi um exemplo que, na minha opinião, faz todo sentido haver hierarquia, porque tem que haver decisões na vida profissional e nós aprendemos, se eu chegar num hotel, tenho que respeitar aquela pessoa que tem um grau superior a meu. Obviamente que agora os modelos de gestão, que é o empowerment, que todos nós sabemos que o grau superior tem que, de certa forma, incorporar a equipa, tentar que a equipa tenha a mesma opinião e o mesmo poder de decisão como o grau superior, que eu estou completamente a favor. Tive isso com o professor Carlos Lopes, que é um excelente professor e fala sobre isso muito bem, que sou completamente a favor, mas de certa forma, incorporar a equipa para dar as suas opiniões, mas de certa forma é o grau superior que decide. Mas vai incorporar a equipa toda, sou completamente a favor disso. Mas de certa forma, lá está a hierarquia, a tomada de decisão cabe nele. É por isso que, na minha opinião, faz todo sentido. Sim, vamos passar à próxima pessoa. Obrigado. Não é propriamente uma intervenção, não vou partilhar comentar. Tenho mais uma pergunta. Falam de o que é ser bem prachado. E eu continuo sem perceber o que é para cada um de vocês ser bem prachado. Eu posso já... Sim, vocês, pelos vistos, têm mais... Mas toda a gente respondendo essa pergunta vai ser impossível. Sim, eu vou dizer toda a gente, mas as pessoas que têm mais experiência e quem quiser falar sobre isso. Sim. Pronto, eu era só relativamente ao que disseste que as pessoas quando chegam têm a opção de ser praxados ou não serem praxados, mas quando automaticamente dizem não querem ser praxados, não parar de anti-praxe. E no código de praxe está aquela situação do traje, não poder utilizar o traje e ficar um bocadinho de parte de todos os acontecimentos académicos relativamente aos cursos, assim. Se calhar o que se poderia, em vez de abolir as praxes, não é? Era formular certos Sim, concordo. Relativamente a isto, se uma pessoa mesmo que se declara, não tem obrigatoriamente se declarar de praxe, ou então a opção de poder utilizar o traje, visto que é da universidade, né? Não é algo associado às praxes, assim, diretamente. Isso, concordo contigo, mas são pontos que depois remedem à correção de certos aspectos. O que eu estava mais a dizer era que cada um tem o direito de escolher sim ou não. Depois, obviamente, também sou completamente apologista de que, para além de se declarar anti-praxe, de certa forma, não ser excluído de certas atividades. Também sou completamente a favor disso. E são coisas que depois têm que se corrigir. E depois também é outro aspecto. Eu, apenas a minha intervenção é: cada um tem o direito de escolher se sim ou não. Ninguém é obrigado e ninguém tem que seguir aquilo. É apenas isso. Não estamos ali para. Ninguém está ali para obrigar ninguém. É apenas isso que eu. Sendo assim, vamos trabalhar hoje. Fica no ar, fica para pensar em casa. Até mais sim, mas o que eu estou a dizer é que não temos mais tempo. O problema é que o tempo já passou. E alunos de mestrado estão prestes. É isso que queríamos agradecer.
Também diremos que na próxima terça-feira vamos ter um novo debate esta feita sobre a justiça. E sexta-feira temos um workshop de argumentação com um aluno que é vice-presidente da Sociedade de Debates Académicos de Lisboa. Quem quiser, é na sala 102, sexta-feira. Muito obrigado.